Olá, seja bem-vindo ao Boletim Diário desta segunda-feira, dia 19 de julho. Foi sepultado na manhã desta segunda-feira o garoto Carlos Eduardo da Silva Luiz, de 12 anos de idade. Cadu, como era conhecido por amigos e familiares, morreu em um trágico acidente na manhã deste último domingo, dia 18, na BR-116, próximo à fábrica Petisco Imara. O menino tentava atravessar a rodovia de bicicleta quando foi atropelado por um carro. A repórter Paula Lanes traz todos os detalhes a respeito deste caso. Na igreja El Shaddai, onde acontece o velório do garoto Carlos Eduardo, conhecido como Cadu, que foi atropelado ontem na rodovia, na BR-116, por um veículo e acabou falecendo na hora. Nós chegamos aqui agora há pouco e tentamos falar com alguns familiares. Estão aqui muitos amigos, muitos parentes do Cadu, mas nenhum deles tem condições de falar pela dor que estão sentindo. Nós conversamos com os tios de Cadu e soubemos que ele estava na fazenda Vista Alegre com o pai dele e tinha vindo à rua para trazer um dinheiro para a irmã dele, que tem 17 anos. A irmã conversou com a gente também off e ela disse que havia pedido a ele para trazer um dinheiro para ela. Então o Cadu pegou uma bicicleta emprestada e estava trazendo da roça, da zona rural, fazenda Vista Alegre, o dinheiro para sua irmã, quando acabou acontecendo esse trágico acidente. Nós ouvimos falar aqui por todos que o Cadu era um menino muito alegre, muito obediente, muito humilde, e as pessoas estão completamente transtornadas com o que aconteceu. Nós ouvimos também dos familiares que entendem o motorista, que também mora em Santa Rita de Minas, que ele não teve culpa, que quando o Cadu atravessou a rodovia, não deu tempo do motorista parar. E nós seguimos aqui de Santa Rita de Minas, onde acontece o velório. Às 10 horas vai acontecer o culto fúnebre e às 11 horas será o sepultamento do pequeno Carlos Eduardo, de 12 anos, o Cadu. Então vocês acompanham nesse momento aí a igreja evangélica El Shaddai, lotada de pessoas, de amigos, de parentes, que vieram prestar as últimas homenagens a esse garotinho de 12 anos que infelizmente faleceu em um trágico acidente ontem, aqui na BR-116, em Santa Rita de Minas. E deixando aqui a homenagem dos tios, dos familiares, que não têm condições de falar com a gente aqui em entrevista, mas que disseram que o Cadu era um anjo de Deus, segundo uma tia dele, um menino muito bom, muito obediente, muito humilde e que para a família vai fazer muita falta. Nossos sentimentos aos familiares do menino Carlos Eduardo. E o pedreiro José Nilton Carvalho de Assis, de 58 anos, foi assassinado por volta das 9 horas desta segunda-feira. O corpo do pedreiro foi encontrado em uma lavoura de café localizada no córrego São Silvestre, próximo ao trevo de acesso a Sapucaia, zona rural de Caratinga. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estiveram no local do crime. Confira o que foi apurado pelo perito Fernando. Foram constatados 3 ferimentos cortantes na região da cabeça, são 2 na parte de trás da cabeça e 1 na testa, e um ferimento, uma espécie de escoriação na região torácica. Além disso, havia também um ferimento cortante num dos dedos da mão, do braço esquerdo. Aparentemente pode ter sido um ferimento de defesa, uma lesão por defesa, movimento involuntário que a pessoa faz ao se defender e o golpe que direcionado para outro local acaba atingindo a mão, no braço, etc. Ainda não é possível identificar qual objeto, qual arma foi usada nesse crime? Sim, foi um instrumento cortante, e aí como instrumento cortante você tem milhões de coisas que podem ser, como por exemplo machado, machadinha, facão, foice, etc. Fernando, há indícios de que a vítima teria tentado correr ou não? Sim, aparentemente a vítima tentou evadir do local como uma medida de se proteger do ataque, mas infelizmente ela não conseguiu, obviamente. As armas ou objeto não foi localizado na cena do crime? Sim, não foi encontrado nenhum objeto por enquanto. Tenente Lessa também falou a respeito desta ocorrência.
A Polícia Militar, por volta das 9 horas da manhã, na verdade um pouco antes das 9, recebeu informação a respeito de primeiramente um encontro de cadáver na zona rural, no córrego que dá acesso ao distrito de Sapucaia. Deslocando para o local, foi apurado que, na verdade, a vítima, a pessoa que foi encontrada, ela apresentava algumas lesões que não seriam compatíveis com morte natural, né, o que desconfiguraria a situação relacionada ao encontro de cadáver. Com algumas pessoas na localidade, foi colhida informação de que esse indivíduo, inclusive com a esposa dele, a vítima de 59 anos, ela saiu de casa por volta das 5 horas da manhã para prestar serviço no terreno onde aconteceu o fato. E posteriormente, por volta aí, talvez das 7h30, 8 horas da manhã, dois indivíduos, seriam um de 40 anos e um de 39 anos, que seriam irmãos, e estariam em uma disputa relacionada à divisão de herança e que englobaria esse local dos fatos. Eles teriam chegado e não se sabe qual o motivo, após algum tipo de discussão, algum tipo de desentendimento, efetuaram alguns golpes com um instrumento que não foi localizado no local, mas possivelmente aí um instrumento contundente. O exemplo que nós teríamos seria um facão ou algum tipo de ferramenta que seria utilizada na zona rural, e desferido diversos golpes contra a cabeça da vítima, que caiu ao solo, e quando foi encontrada por volta das 9 horas pela guarnição, já se encontrava sem vida. Nas proximidades foram encontradas diversas ferramentas que seriam de propriedade da vítima, o veículo dela também estava estacionado próximo. Contudo, o que foi utilizado de fato no homicídio, na prática do homicídio, não foi localizado. Após o fato, os autores evadiram em uma motocicleta. Ela foi encontrada posteriormente na Rua do Correio, foi apreendida e removida ao pátio, e a Polícia Militar segue em rastreamento em relação a esses dois autores. A vítima não tinha nenhum tipo de passagem pela Polícia Militar, já foi feita a consulta, e os autores a gente ainda está averiguando essa situação. O senhor disse acerca dos autores, né, como a polícia está em rastreamento, mas eles já foram identificados? A princípio, sim. Um deles esteve no local de trabalho no período da manhã e disse que se ausentaria para resolver algumas situações justamente no local do fato. Além disso, esses dois suspeitos foram apontados por pessoas que estavam no local, não no local dos fatos, né, mas nas proximidades ali daquela propriedade. O local dos fatos em si é uma lavoura de café, a vítima estava em um dos becos dessa lavoura de café, e na propriedade tinham outras pessoas que afirmaram a suspeição com relação a esses dois autores. Você disse que esse crime pode ter a ver com uma desavença por causa de divisa de terras. Não é divisa, é divisão relacionada à herança. Isso. Essa vítima, ela tem algum grau de parentesco com esses autores? Não, a vítima apenas prestava serviço no local a mando da pessoa que fez a compra dessa propriedade. Agora falando sobre a Covid-19. A Secretaria de Saúde de Caratinga aplicou até esta segunda-feira 40.616 doses da vacina que imuniza contra o novo coronavírus. Aquelas pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina dentro do prazo estipulado e que desejam se imunizar devem deixar o nome na unidade básica de saúde para que a equipe faça contato, uma vez que é preciso reunir 10 pessoas com o mesmo interesse para não haver o desperdício de vacina. E Caratinga tem o maior número de óbitos registrados desde 2015. Por outro lado, houve uma queda no número de nascimentos. Os dados correspondem ao primeiro semestre deste ano. A reportagem completa você confere na edição desta terça-feira, dia 20, do Diário de Caratinga. E as atualizações da Covid-19 no município de Caratinga. Confira o boletim epidemiológico divulgado na tarde desta segunda-feira. 9.558 casos confirmados, 219 casos em acompanhamento, 9.047 pacientes recuperados e 292 óbitos confirmados. Por enquanto é só, até as próximas notícias.